Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais uma manhã com Deus, nosso culto dominical, e louva a Deus por você que não está em nenhum momento sendo atrapalhado por Deus por essa pandemia, porque você tem sempre um encontro com Deus e você sempre está aí conosco nos nossos horários, porque o seu compromisso com Deus é mais valioso do que qualquer outra coisa. E nós, quando amamos o Senhor, nós estamos aonde Ele quer que estejamos. E nós temos um encontro com Ele, independente se for no templo ou se for em casa. Nós temos um compromisso com Deus, porque Ele é a razão da nossa vida. Queremos, em nome de Jesus, agradecer a todos que têm enviado as suas contribuições, os seus dízimos, as suas ofertas. E eu acho que mês passado nós abrimos até a condição de você enviar os seus dízimos pelo Pix, que é uma novidade aí no mundo das transações bancárias. E já temos o nosso Pix, você pode enviar suas ofertas, seus dízimos, no nosso grupo da igreja. Estão lá todas as informações que você precisa. Seja fiel ao Senhor, e a bênção do Senhor e a fidelidade do Senhor também estará com você. Se esperamos e confiamos nas promessas de Deus, precisamos permanecer firmes na presença dEle, para que nada, nenhuma palavra que Ele lançou sobre nós venha ser desprezada, nada venha cair por terra, porque Ele é fiel em cumprir suas promessas, seus decretos, e Ele é fiel com aqueles que amam a sua palavra e permanecem firmes no seu compromisso de obediência aos seus mandamentos. Vamos hoje compartilhar com os irmãos uma palavra maravilhosa. Deus nessa semana me pegou nos meus momentos devocionais, ali em casa eu estava atento ao que Deus queria ministrar, e de repente Deus trouxe entre as fontes que eu estou sempre lendo, estudando e procurando conhecer o que Deus deseja falar comigo. Eu estava ali, Deus me levou a esse texto que nós vamos hoje, que está em Lucas capítulo 6, do versículo 46 até o final do capítulo, verso 50. 49, do 46 ao 49, Lucas capítulo 6, do verso 46 ao 49, diz assim a palavra de Deus: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando as águas das enchentes sobe e bate contra essa água, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Pai, eu te louvo, Deus, por esta manhã, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, ministrando uma palavra, ó Deus, aos meus irmãos. Estamos convictos, ó Deus, com a Tua presença neste lugar. O Senhor verdadeiramente habita no meio dos louvores, e é nesses momentos em que sentimos
o seu mover, o seu agir, a sua misericórdia nos envolvendo, ó Deus, o seu perdão nos alcançando. Pai, leva-nos, ó Deus, em triunfo, ó Deus, leva-nos, ó Deus, em direção à tua vontade, e que nada venha atrapalhar nossa caminhada, nossa corrida, nossa carreira com o Senhor. Pai, fala conosco nesta manhã, e que a tua palavra encontre lugar nos corações, encontre lugar, ó Deus, em cada pessoa aqui presente. Deus, aqueles que estão conosco também na internet, aqueles que estão, ó Deus, nos meios de comunicação, ó Deus, no Facebook, no YouTube. Pai, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é aquele que está conosco e deseja ministrar nosso coração. Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida, vem sobre as pessoas que estão comigo hoje, ó Deus, e que vieram aqui, não por causa do pastor Lael, não por causa da Igreja Presbiteriana Renovada, não, mas vieram aqui por causa do Senhor, porque amam o Senhor, e têm sede e fome do Senhor, e desejam, ó Deus, agradar o Senhor, engrandecer o Senhor com suas vidas. Pai, ministra nesta manhã, e glorifique o teu nome, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, Deus a cada momento que a gente se apresenta diante do Senhor, para trazer uma palavra, como Deus ele é especial, como Deus ele tem um mimo com a gente, desejando ministrar a nossa vida, ministrar nosso coração, porque não somos perfeitos, não somos donos de nada, a palavra é dele, a revelação é dele, os ensinamentos, a sabedoria vem do Espírito de Deus que habita em nós. E se hoje estamos aqui para ministrar uma palavra, é porque certamente Deus decidiu nos amar. Deus nos ama e deseja nos ensinar, deseja ministrar nossas vidas. E eu gostaria de chamar sua atenção para a meditação dessa manhã, que com certeza, se você compreender o que Deus quer falar, sua vida nunca mais será a mesma. Irmãos, se alguém deseja construir uma casa, precisa estar inteirado que a parte mais importante da construção é o alicerce. E é interessante que quando falamos de alicerce de uma construção, nós estamos falando de uma parte que geralmente não se vê, uma parte que não consegue se ver, mas ela está lá. E outra, ela não precisa estar debaixo dos nossos olhos, ela só precisa estar lá, porque se uma casa é bem construída, ela precisa ter bons alicerces. E apesar de não fazer parte da parte externa, da parte que se vê, ela é mais importante do que aquilo que podemos ver. Se queremos construir uma casa simples, precisamos ter um alicerce adequado para aquela casa. Se queremos construir um sobrado, então aí o alicerce precisa ser muito melhor, precisa ser mais profundo. Se vamos construir um prédio de apartamentos, com certeza o alicerce precisa ser muitas vezes mais profundo e mais bem calculado para suportar toda a estrutura que será construída acima. Interessante é que Jesus usa essa figura, ele faz uma analogia, uma comparação entre a construção de uma casa bem alicerçada e de uma casa que não tem alicerces. Ele usa essa analogia, essa comparação para explicar
como muitas pessoas desenvolvem um relacionamento com Ele. Muitas pessoas pensam que nós podemos desenvolver um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus, de qualquer jeito. Não, meu irmão. Toda essa impressão de que pode ser feita de qualquer jeito é uma impressão errada, porque Jesus está justamente falando sobre isso. Ele inicia o texto no verso 46 dizendo: vocês me chamam Senhor, Senhor. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Irmãos, é justamente isso que está muitas vezes entristecendo o Senhor, entristecendo o Espírito de Deus, porque Deus investe, que Deus acredita, Deus chama, Deus escolhe, né? Como nós cantamos hoje, Deus escolhe, Deus chama, mas parece que muitas vezes Deus fala, e nós somos muitas vezes teimosos, somos resistentes, somos muitas vezes pessoas, né, que vão deixando para outro dia o que nós já sabemos que precisamos fazer hoje. Irmãos, o cristianismo no mundo está hoje mal falado, por causa de cristãos que estão construindo um relacionamento, uma casa espiritual, sem alicerces. Pessoas que querem dizer que estão bem, mas os alicerces espirituais de sua vida não são bem fundamentados, e não suportam os testes, não suportam as crises, não suportam as pressões, não vão sobreviver diante das provações e circunstâncias que esta vida traz. Irmãos, todos os dias nós somos testados, todos os dias as situações vêm, as situações surgem, as circunstâncias vêm para mostrar quem nós realmente somos, revelam nosso caráter muitas vezes duvidoso, nosso caráter imperfeito, nosso caráter, nossa maneira de ser, que muitas vezes vai se acomodando a certas coisas que sabemos que não condiz com aqueles que amam e que servem ao Senhor. Irmãos, não adianta nada nós estarmos aqui ouvindo hoje, e até dando glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e falarmos que mensagem maravilhosa, que recado de Deus tremendo. De nada vale se a nossa vida não for sendo transformada à medida que ouvimos o Senhor. De nada vale se a gente diz que é cristão, que tem uma igreja e que servimos ao Senhor, mas se a nossa vida não permite ser transformada, os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos desejos não são transformados pela presença de Deus. O que vemos hoje é muita superficialidade. Pessoas que são cristãos, mas são superficiais. Dizem que são fervorosos, que são pessoas de Deus e que amam a Deus, mas quando os desejos da carne, os desejos do corpo, da alma, né? Quando as coisas, os desejos dos olhos, quando vêm as tentações, quando vêm as oportunidades, quando vêm as circunstâncias, irmãos, quando vem a ansiedade, vivemos dias de ansiedade, a ansiedade tem conduzido muitos dos filhos de Deus a caminhos que Deus nunca escreveu. Como somos convidados a ficar em casa, né? E não podemos amenizar a nossa ansiedade. Então o que fazemos? Fazemos qualquer coisa. E entre elas, muitas delas não estão no coração de Deus para mim e para você. Irmãos, Jesus coloca aqui bem claro:
E é isso que eu gostaria de hoje trazer com bastante simplicidade, sem muitos rodeios. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esta analogia. E se você deseja levar a sério o seu relacionamento com Deus, se você deseja construir uma casa espiritual bem alicerçada, em outras palavras, ter um relacionamento com Deus sério, então preste atenção em algumas dicas. Irmãos, as dicas aqui não são do pastor Lael. As dicas aqui são do Filho de Deus, do unigênito. E são dicas que são facilmente praticadas. Muito facilmente praticadas. Se entendermos o que Deus está querendo de nós. O que Deus está querendo fazer em nós. E através de nós. Precisamos estar abertos. Estar aberto significa ser sensível, ser receptivo, ser uma pessoa disposta a fazer aquilo que Deus quer fazer. Irmãos, eu quero usar essa analogia como uma reflexão de hoje, né? Estamos aqui, né? Não para mais um culto, eu não estou aqui para mais um culto, eu estou aqui sendo confrontado por essa palavra. E quero que a partir desse momento que eu sair daquela porta fora, algumas coisas sejam transformadas. E que eu possa refletir minha vida, tomar as decisões e seguir olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus coloca aqui que a diferença está no que fazemos com aquilo que ouvimos. Irmãos, eu acho interessante que Jesus coloca aqui: eu lhes mostrarei como é aquele que, primeiro, vem a mim. Irmãos, essa pessoa, ela vem ao Senhor. Amém? Você que está aí conosco hoje, você vem, algumas pessoas do Ministério Louvor, algumas pessoas que estão aqui conosco hoje, as pessoas tomam a decisão de ir até onde o Senhor está falando, ir aonde o Senhor está ministrando. A pessoa vem, ela está desejosa de ouvir, está desejosa de estar aonde Deus está falando, onde Deus está comunicando, onde Deus está entregando a direção. Segundo lugar, ouve a minha palavra, tanto a primeira, o primeiro quanto o segundo, eles vêm a Deus, eles ouvem a palavra. A diferença está em o que fazemos com aquilo que ouvimos. O que aquilo que ouvimos está transformando, o que aquilo que ouvimos está mudando a minha vida, porque se você sair daqui hoje e nada mudar, você perdeu o seu tempo, porque Deus não traz um recado sem propósito. Deus não fala sem ter um endereço, e Ele tem um destinatário hoje, e eu estou aqui apenas sendo o mensageiro do recado de Deus, para mim e para você. O que fazemos com aquilo que ouvimos, se não houver transformação, se não houver mudança, se não houver mudança de direção, conversão. O que é conversão? É mudar de direção. Se não houver arrependimento e mudança de direção, isso significa que a nossa casa espiritual não está sendo bem alicerçada. E é por isso que estamos sempre na presença de Deus, para que esse problema não aconteça. Mas Jesus veio numa época em que as pessoas iam para o templo e nada mudava. As pessoas iam para o templo, até tinha uma mensagem muito boa, tinha uma mensagem maravilhosa, e até mesmo Jesus falou algo que eu achei muito interessante. Falou assim: olha, ouçam o que os fariseus pregam, vivam o que eles pregam, mas não vivam o que eles vivem, porque eles não vivem o que pregam. Isso é o mal da religião. Esse é o mal de muita gente que perdeu a sensibilidade.
e decidiu dizer: eu não tenho mais nada a acertar. Eu estou já num nível em que eu não preciso mais aprender. Eu estou num determinado lugar onde eu não tenho mais nada a crescer, nada mais a ser transformado. E aí vem o Filho de Deus, e aqueles que pregavam bem e que falavam aquilo que deviam fazer, não viviam mais o que pregavam e achavam que tudo estava muito bem. É o que a Bíblia diz. O que determina o final de uma construção de uma casa, irmãos, não é o fim, o quão bela ela é, quais foram os tijolos, os telhados. Não, o que determina o que uma casa vai ser no futuro é o que ela foi, o que foi colocada nos seus alicerces. O projeto do alicerce é que diz respeito ao que será o destino final. Irmãos, e aí que está o ponto-chave. Não é o que nós estamos vendo que determina o que será o final. Não é o que você olha para mim, mas é a parte que você não vê que vai determinar o final deste homem. A parte que ninguém vê e que só Deus vê, é a parte que determina o final de cada um de nós. A parte do alicerce que ninguém vê, mas Deus vê, é essa parte que determina o destino meu e seu. E o pior é que muitos cristãos, a vida cristã deles, a vida espiritual deles se resume ao que se faz dentro desse lugar, na parte que se vê e a parte que não se vê, onde ninguém está olhando. Quem é você? Na parte que as pessoas que estão perto de você, o que é que você está construindo no Senhor? O que é que o Senhor está, o que é que eu e você estamos plantando como alicerce? Porque é a parte que não se vê, que vai determinar o destino. E se sua vida cristã se resume ao que se faz num templo, ou que se faz diante das pessoas, meu irmão, isso não tem valor nenhum. Jesus disse: se você quer orar, entra no seu quarto, fecha a porta, e o Senhor, e o Pai que te vê em segredo, no secreto, Ele te recompensará. Não é o que estamos vendo, é o que o Senhor está vendo, é o que conta. O alicerce da minha casa, da sua casa, da nossa casa, não depende do que fazemos ou deixamos de fazer no templo, depende daquilo que você faz em segredo com Ele. E esse é o problema do cristianismo hoje, problema que as pessoas estão tendo apenas aparência. Tem só aparência de cristianismo e de religião, mas suas vidas internamente são sujas, são imundas, não tem nada. São apenas belezas externas, coisas que se falam para os outros ouvirem, mas internamente precisam se arrepender. Irmãos, uma das coisas que atrai Deus, você quer atrair Deus, você quer chamar a atenção de Deus. Irmãos, uma das coisas que atrai Deus são as pessoas que são rápidas na obediência, rápidas. Esses dias eu estava vendo um programa e ouvi uma frase que diz assim, que Deus iria investir numa determinada pessoa, porque ele era obediente. Deus quer investir em pessoas que estão dispostas a obedecer, que são rápidas. Eu gosto muito da frase da Rosângela, diz: Deus vem para mim que eu estou facinho, né? Ela fala isso: eu estou facinho, Deus, eu sou teu, tu és meu, se eu quiser é só vir, porque eu estou facinha para o Senhor.
Irmãos, é isso que Deus deseja encontrar em pessoas que Ele quer nesse tempo preparar para o que está por vir. Uma igreja que não se rende a qualquer comentáriozinho, a qualquer coisinha que aconteça, que se dobra ou não. São pessoas que são de Deus quando tudo vai bem, e quando as coisas não vão bem, são de Deus também. Não arredam pé, não mudam, são firmes do Senhor e nada tira elas da presença de Deus. São pessoas apaixonadas por Deus, e a vida delas é viver em obediência, porque a obediência é a única coisa que nos torna mais parecidos com Jesus, porque Jesus foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se tornou vencedor, glorioso, majestoso, porque ele abriu mão da sua vontade para ser obediente. Ele decidiu abrir mão dos seus desejos, dos seus sonhos, das suas opiniões, e simplesmente disse: vou ser obediente. Deus não está nem aí com a minha opinião, com a sua opinião. Deus está preocupado se você é rápido em obedecer. Eu estava hoje, lendo a leitura de hoje, né? Aquele roteiro que eu distribuí aí na igreja. O roteiro de hoje é 2 Reis, capítulo 18 e 19, que conta a história, uma história linda, de um rei chamado Ezequias. Eu vou até ler. Coloca lá para mim, 2 Reis 18. 2 Reis 18, verso 5. Irmãos, é muito linda a história. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Irmãos, isso é muito lindo. Continua, verso 6. Porque não houve ninguém? Porque ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Apegar-se ao Senhor significa o quê? Obedecer. O coração apegado é aquele que obedece, é aquele que não discute, é que não tem opiniões. Ele é sagrado, ele é santo, ele é do Senhor. Os desejos do homem estão submetidos à vontade e à obediência ao Senhor. Verso 7, e o Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo que fazia. Em tudo que fazia, o Senhor o abençoava. Aleluia. Porque, irmãos, o coração dele era apegado. Irmãos, é um coração apaixonado, você não precisa dizer para ele amar, né? Um coração apaixonado não precisa dizer, né, Carol? A única certeza que você quer é que o garoto esteja apaixonado. É ou não é? É assim, Jorge? É a única garantia, porque se não for, a coisa está enrolada. Né, nega? Tem que estar apaixonado, porque se não estiver apaixonado, vai ter olhos para outros deuses. O problema nosso é que nós temos hoje deuses muito camuflados, muito atraentes, rodeando a nossa vida, comendo o nosso tempo, comendo as nossas energias, comendo o nosso ânimo, comendo os nossos olhos, nossos ouvidos, envolvendo nossas vidas. E nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, meu irmão, minha irmã, você que está conosco, precisamos decidir com quem nós queremos andar, a quem queremos seguir. Um homem apaixonado não precisa falar para ele amar, ele já está apaixonado, ele está encantado, e tudo que ele fizer vai refletir o que o coração dele está apegado.
Quando a pessoa está apaixonada, não precisa dizer, olha, vai lá ver a namorada. Não precisa nem falar, ele vai correndo. Ele não tem hora, ele não faz. Ele faz sacrifícios terríveis para estar com a pessoa que ele ama. Ele negocia até refeições para estar com a pessoa com quem ele está apaixonado. Ele negocia coisas essenciais da vida porque ele não consegue controlar o coração fala mais alto porque ele está apaixonado. Irmãos, Deus quer encontrar pessoas que estejam apaixonadas por Ele e que nada consegue retê-los quando estão com saudade, quando querem estar em Sua presença, quando querem ouvir Sua voz, quando querem estar perto dEle apenas pelo prazer de estar com Ele. E aí Jesus vai mais fundo. Jesus vai. Ele vai mais penetrante. Quer a dica aqui? A dica está aqui. E vou usar a ilustração de Jesus para não dizer que estou inventando moda. A moda quem inventou foi Jesus, a roda quem inventou foi Jesus. E a dica está aqui, para quem quiser ver. Para você não chegar lá depois, no céu e dizer assim, não, o senhor não deu nenhuma dica. Não, está muito claro. Está muito claro. É a gente que não quer ver. É a gente que quer, acreditar em outro jeito de servir a Deus. E, meu irmão, outro jeito não vai funcionar. O coração está pegado, apaixonado ou não está. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Cavar fundo, irmãos, fala do quê? Fala não de um alicerce superficial, mas de algo que gasta tempo, que gasta trabalho. Irmãos, quem já viu construir, quem já viu uma pessoa fazer um buraco para colocar uma estaca, colocar uma coluna, colocar um alicerce, irmãos, é complicado. Hoje, quando você vai fazer uma construção, já até contrata uma máquina lá para fazer o buraco, de tão difícil que é para montar, fazer o buraco, porque tem que ser um buraco de 3 metros, 5 metros, às vezes tem que ser mais largo, irmãos, e dá trabalho, irmãos, e naquela época não tinha essas máquinas, não tinha esses negócios, eles tinham que cavar, até quando? Até encontrar rocha. Para quem não sabe, Israel é uma região extremamente rochosa, e Jesus usa uma figura muito simples ali para eles, porque cada terreno tem a sua característica. Se você constrói uma casa num lugar onde é areia, você precisa tirar a areia até que encontre rochedo. E se não encontra rochedo, hoje as pessoas fazem o quê? Blocos de cimento, fazem aquelas sapatas enormes, e enche de pedra, de ferro, de cimento, para que dê a sustentação. Mas na época não tinha, ele tinha que cavar até encontrar algo firme, porque encontrando algo firme, pronto, ali eu posso iniciar o meu alicerce. E então, eu inicio o meu alicerce, for firmado na rocha, porque se está firmado na rocha, pode vir o que acontecer, vai dar sustentação. Irmãos, isso fala do quê? Irmãos, o que é uma vida superficial? Uma vida cristã superficial, uma vida cristã profunda em Deus. Irmãos, uma vida superficial é quando nós temos os nossos dilemas espirituais e não queremos resolvê-los em Deus. Não queremos ir fundo em Deus, não queremos buscar tudo que Deus tem para nós, em sua graça, em seu poder, para nos transformar, a fim de que sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. E por que não fazemos isso? Porque não queremos ter o esforço de cavar fundo, de ir fundo na presença de Deus, de chorar, de declarar: Deus, eu não nasci para isso, eu não nasci para viver dilemas e fraquezas espirituais, eu nasci
nasci em Cristo, eu nasci no reino de Deus, para viver uma vida no Espírito, uma nova criação na presença de Deus. E toda pessoa que se depara com os dilemas, que se depara com as fraquezas, com as limitações, e por que não dizer pecados que estão lá e que precisam ser encarados, precisam ser derrotados, demônios que estão muitas vezes agindo dentro da nossa alma, nos levando a entristecer o Espírito Santo, a fazer coisas que entristecem a Deus. O que fazer? Irmãos, precisamos cavar mais fundo. Cavar mais fundo significa: eu não aceito esta vida errante, eu não aceito fraquezas, eu não aceito limitações, eu não aceito imoralidades, eu não aceito lascívia, eu não aceito adultério, eu não aceito prostituição, eu não aceito desejos impuros, eu rejeito em nome de Jesus tudo aquilo que me afasta de Deus. Ser profundo é estar diante de Deus e dizer: Deus, aonde estavam dando o pecado, superabundou a graça. Tem muita gente que quer graça só para receber perdão, mas eu gostaria de dizer para você que a graça de Cristo veio para transformar você, e não só para amenizar o problema, camuflar o problema para repetir depois. Não, a graça de Deus, ela existe para transformar você, para mudar esse velho homem em uma nova criatura, onde as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, não podemos ficar aceitando Deus perdoa, quantas vezes? 70 vezes 7. Então vamos viver a vida. Não, meu irmão, Deus nos chamou para uma nova vida. Deus nos chamou para vivermos um cristianismo onde Ele encontra lugar, aonde o poder dEle encontra lugar. E esse lugar, irmão, significa cavar mais fundo e dizer: Deus, eu não aceito que este desvio de caráter permaneça em meu coração. Eu quero ir mais fundo, mostra-me o caminho. Irmãos, o secreto é que vai falar. Irmãos, alicerce se faz no secreto, alicerce se produz onde ninguém está vendo, e você não adianta, o que você faz diante dos homens não vai preparar alicerce. Aqui você recebe a direção, mas o alicerce você vai adquirir na presença de Deus, e é lá que Deus vai selar o quanto seu coração está apegado, o quanto seu coração está apaixonado, o quanto você está desejoso de ser parecido com Jesus. Se Jesus venceu e tudo foi tentado e não pecou, irmãos, é a mesma graça que Deus hoje nos concede através do seu Espírito. Em tudo podemos ser tentados, mas podemos vencer na força do Espírito que habita em nós. Irmãos, relacionamentos superficiais não vão gerar vidas transformadas. E o pior, irmãos, quando não encaramos nossas fraquezas e dilemas, irmãos, vamos apenas adiar, né? Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus, eu estou cansado de adiar as coisas, de procrastinar. Eu quero ser intenso com Deus. Todos os meus dias eu quero ser intenso, muito intenso com Deus. Por quê, irmãos? Porque se nós deixarmos as coisas acontecerem, elas vão acontecer quando? Né? E se Deus precisa de uma pessoa para fazer um rebuliço, que Deus encontre em mim e em você. Não vamos esperar Deus levantar outros, não, Deus levante eu ou levante você, ou quem Ele quiser, mas que Deus comece em nós, que Deus comece através de nós. Eu estou aqui em nome de Jesus profetizando, que Deus está vindo com um grande mover, um grande avivamento sobre sua igreja. Mas esse avivamento já começou. Porque Deus está levando muito dos seus filhos a cavar mais fundo.
De vez de estarem perdendo tempo, estão ganhando tempo. Já que está sobrando tempo, vamos dedicar esse tempo que sobra para o Senhor. Jesus convida. Quando uma pessoa quer um convite, que é só um alicerce superficial, irmãos, estão rejeitando o convite. Jesus convida: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Irmão, quando você peca, como é que você fica? Você fica alegre no Senhor? Se você tem a semente viva dentro de você, quando você tem uma vida errante, de deslizes e de pecados, como fica a consciência? Como fica? Fica oprimido. Quando você fala mal de alguém, quando você usa os seus lábios, em vez de abençoar, você amaldiçoa. Ao invés de você glorificar a Deus e aceitar as pessoas que estão à sua volta e amar elas, independente de suas limitações, você prefere censurar e dizer e apontar falhas e defeitos. O que você vai ganhar com isso? Maturidade? Certamente que não. Irmãos, nós precisamos decidir viver uma vida no Espírito e aprender com as lições que Deus permite nesta vida, que não existe perfeitos aqui, a não ser o Senhor, que nos convida para a sua presença. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Irmãos, é tempo de aprender, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso fala o quê? De paz, de vida tranquila, vida no altar, de alicerce, bem fundamentado. Fala de que mais, pastor? Fala de pessoas que entenderam o seu lugar na presença de Deus, que seu lugar não é um lugar para ir de vez em quando, é uma vez lá, nunca mais quer sair, uma vez apaixonado, nunca mais desapaixona, uma vez conquistado, não quer mais sair de lá, porque lá ele encontrou todas as fontes, toda a vida, tudo que precisa. O maior prazer da sua vida é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em Efésios capítulo 3, você pode ler em casa. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, haverá pessoas amantes de si mesmos, ingratos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. E ele ainda fala: afasta-te dessas pessoas. Irmãos, complicado aí, né? Apóstolo Paulo dizendo: ó, não convive com elas não, tem só aparência. Não convive com elas não, que você vai se perder se começar a conviver. Porque são pessoas que não se permitiram serem tocadas, serem transformadas. E eu queria encerrar esse sermão com vocês. Cadê o meu técnico lá em cima? Tem um técnico lá em cima? Lucas capítulo 8, verso 11. Eu estava preparando essa palavra e Deus falou assim, ó, né? Me veio assim, fala de profundidade. Ó, irmãos, quando fala de profundidade, presta atenção nessa parábola. Eu sou a terra de Deus, e a palavra é a semente. Olha só o que diz Lucas 8, 11, diz o seguinte: é o significado da parábola do semeador. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus, o que você está ouvindo aqui hoje. Vamos lá, pode passar, verso 12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Por quê, irmãos? Porque não houve um preparo da terra. A semente caiu, mas não conseguiu penetrar, né? É aquela coisa
bem superficial, para o lado de cima, né? Se não vier um milagre de uma chuva que coloque terra e envolva aquela semente, vai vir, né, as aves do céu e vão comer aquela semente e não vai produzir. Verso 13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra e com alegria. Recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz, não tem profundidade. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Vamos lá, verso 14. As que caíram entre espinhos, olha, preste atenção. Caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida. E, na minha tradução diz, nunca amadurecem, nunca. Sabe o que é nunca, irmão? O final não vai ser igual, o destino não é bom, deu ruim aí. Mais o verso 15, vamos lá, esse é para mim e para você. As que caíram em boa terra, diga assim, eu sou uma boa terra. Então, torne-se uma boa terra, irmãos. Arranca os espinhos, se tiver pedra, arranca as pedras, fofa a terra, né? Coloca até né? Eu estou lá em casa preparando umas mudas de uma amora especial lá, irmãos, e eu percebi que a terra, muitas vezes a terra lá do meu terreno, às vezes ela não dá certo, mas eu peguei uma terra que vem de uns vasinhos que a flor morreu, e aí ficou a terra boa ali, e a terra é de qualidade. Eu peguei esta terra e separei. Quando eu separo essa terra e planto lá, irmãos, o negócio acontece. Por quê? Terra preparada, terra adubada. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é terra adubada, terra preparada? É coração apaixonado por Deus, coração apegado a Deus, apaixonado, vidrado em Deus. A vida dele é Deus o dia inteiro, é toda hora. Vem um desejo impuro, sai para lá. Eu sou do Senhor, o Senhor é meu e eu sou dele. Irmãos, um coração apaixonado, um coração apegado, irmãos, pode cair qualquer semente ali, vai dar fruto. Ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, tua palavra é viva e poderosa para ministrar corações, e ela faz discernir como uma espada de dois gumes, faz separação de juntas e medulas, alma e espírito, e mostra quem realmente somos, carentes e dependentes de Ti. Somos Teus filhos, Senhor. Não fomos chamados para ser escravos, mas para sermos filhos. Irmãos, eu rejeito tudo aquilo que está gerando escravidão na vida do meu irmão, e que possamos recorrer à graça de Deus, à presença de Deus, tudo aquilo que Deus deseja plantar, escrever. Eu profetizo um tempo de libertação, um tempo de cura, um tempo de vidas rendidas no Senhor, encarando os seus dilemas, suas fraquezas, dizendo: Deus, eu desejo a Ti acima de tudo. Irmãos, pessoas que estão neste mundo simplesmente porque entendem que precisam realizar um propósito para Te glorificar, para Te exaltar, estão dando testemunho de vida, vivem o Senhor, a vida do Senhor, não estão vivendo segundo o curso deste mundo, mas estão se desprendendo, andando cada dia para honrar e bendizer o Teu nome. Pai, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, porque eu sei que o Senhor ministrou, ó Deus, aos nossos corações. Obrigado, Pai, por essa direção, por essa palavra. E nós estamos aqui hoje porque estamos aqui para dizer: iremos mais fundo na Tua presença, porque o Senhor é a razão do nosso viver. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um que está conosco hoje, as pessoas que estão nos ouvindo através do YouTube, através do Facebook. Deus, ministre os seus corações e seus lares, e que o quarto secreto comece a ser usado, e que, ó Deus, a profundidade comece a acontecer, que irmãos e irmãs, homens e mulheres, jovens e adolescentes comecem a cavar profundo, desejosos por algo vindo da parte do Senhor.
Aleluia. Nós queremos as novidades que vêm do Senhor, Pai, e não as desta terra, as que vêm do céu. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Até quinta-feira às 20 horas. Venha, participe do culto. Deus sempre tem um recado, uma palavra, algo que Ele deseja fazer em sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.